Fala galera, tudo bem? Hoje o Brazilian Club TV vai entrevistar a Michelle e o Thiago e eles vão contar um pouquinho da grande aventura deles, que é cruzar a América, né? América do Sul à América do Norte. Então, vem com a gente que a gente vai conhecer um pouquinho dessa linda história e big aventura. Então, para começar, eu vou pedir para eles se apresentarem, falarem de onde eles são e como surgiu essa ideia de cruzar a América de moto. Thiago, primeiro você. Então, meu nome é Thiago, eu sou de Santa Catarina e, enfim, junto com a Michelle, minha esposa, a gente começou a viajar de moto já faz uns 15 anos. Então, começamos com viagens pequenas, com uma moto pequena também, e aos poucos a gente começou a gostar dessas aventuras e querer sempre chegar um pouquinho mais longe. Então a gente começava a fazer viagens de 200 km, depois a gente queria fazer viagens de 400 e assim por diante. Foram aumentando gradativamente. Isso. E aí a gente começou a sempre querer chegar um pouquinho mais longe e aumentando também, a gente precisou comprar mais uma moto melhor, mais equipamentos e tal. Começamos a fazer viagens internacionais também ali próximo da nossa cidade. Vocês são de que cidade? Chapecó, Santa Catarina. Okay. E somos arquitetos também, esqueci de comentar são essa arquitetos profissão. de Santa Catarina. Isso. E aí a gente fazendo essas viagens, a gente teve, assistindo um vídeo no YouTube de um brasileiro que foi até o Alasca, a gente teve essa ideia, isso faz uns 5 anos. Então, ao mesmo tempo que a gente planejava essas viagens menores ou médias, a gente já estava pensando lá na frente, que no caso hoje a gente está realizando essa viagem. Uhum. E aí começamos a fazer viagens pelos estados ali. A gente é de Santa Catarina, então a gente ia Rio Grande do Sul, Paraná. Começava a rodar em todas as estradas. Pela própria região. Isso, as atrações turísticas ali, a gente conheceu tudo. E aí, mas a gente quer ir mais longe. Vamos tentar, quem sabe a próxima viagem vamos para São Paulo, ou vamos para Argentina. E aí a primeira viagem internacional que a gente fez foi Uruguai e Argentina. Uruguai e Argentina. A gente é do Sul, não é tão longe, mas para ser, vamos dizer assim, para nós era uma viagem enorme, né, na época. E como funcionou o plano logístico de vocês? Você diz para essa viagem? Sim, para essa primeira viagem internacional. A primeira? Sim. A gente pesquisava muito, a gente sempre foi muito organizado, né? Então a gente lia, eu particularmente lia muitas histórias de viajantes que contavam o que deu certo, o que deu errado. Então a gente começou a ver o que a gente precisaria de equipamentos, se a gente ia ficar em hotel, então não precisava levar equipamento de camping, a moto, o que precisava levar de equipamento também, fazer revisão. Então, por nós sermos organizados, a gente aprendia com a viagem dos outros. Então, mesmo sendo a primeira viagem internacional, a gente foi assim relativamente preparado, né? Inexperientes, mas preparados. Sim, mas... E a gente sempre quis conhecer os lugares, não só passar. Então, vocês levaram em consideração pontos turísticos? Isso. A acessibilidade, por exemplo, o mecânico, caso precisasse revisar moto? Cidades maiores. Então, nesse caso, por exemplo, a gente ia para Montevidéu. Então, a gente não ia só chegar em Montevidéu e no outro dia sair. A gente ficou 2, 3 dias fazendo turismo normal, né? Turismo de andar pela cidade, de pegar, às vezes até pegar táxi para não ficar circulando com a moto. Então, a gente sempre mesclou a viagem de moto com conhecer os lugares, ir nos restaurantes, ir nas praças, e nos pontos turísticos, né? E na verdade tudo isso explica um pouco por que a nossa viagem, essa viagem que a gente está fazendo agora, é uma viagem tão ampla, vamos dizer assim, é uma viagem de 1 ano. Quando muita gente faz uma viagem até o Alasca, ao menos em 2 meses, né? Porque a gente não queria só fazer o caminho, a gente queria conhecer, a gente queria ficar nos lugares, conhecer, não só a linha reta, né, entre um ponto e outro. Sim. E como é visitar a Argentina pela primeira vez? Os hermanos. Eles foram receptivos? Na verdade, Buenos Aires tem uma fama assim do povo ser um pouco às vezes arrogante com os brasileiros, especialmente, tem essa rivalidade, assim.
nós nunca sentimos nada na pele, né? Mas tirando Buenos Aires, a gente rodou pela Argentina toda, não nessa primeira viagem, mas nas outras viagens. E o povo argentino assim, é fantástico, é simpático, é receptivo, te quer lá no lugar, sabe? Então, talvez futebol também. Futebol, rivalidade, mas é um povo fantástico o argentino. Que bom. E os uruguaios? Também. Também? Que bom. Eu acredito que por nós sermos brasileiro é sempre bem visto, né? Sim, em qualquer lugar que se vai, acho que por causa da nossa alegria, o nosso calor humano. Então, aqui pelo menos quando eu falo que sou brasileiro, as pessoas falam, nossa, que legal que você é brasileira. Assim. Sim. Aí eu falei, nossa, que bom. Falei, nossa, que alegria, né? Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade bem grande. Sim. E vocês têm filhos? Não. Não? Não. Ok. São casados há quanto tempo? 13 anos. 13 anos, 13 uau. anos, Um bom tempo. Parabéns pelo companheirismo. E qual foi, depois de Argentina e Uruguai, qual foi o próximo país a conhecer? A gente foi fazendo viagens cada vez mais longe, né? Mas até chegar a essa viagem aqui foram várias viagens internacionais. Então, primeiro foi Uruguai e Argentina, depois foi Argentina e Chile. Né? Então a gente viajou várias vezes para a Argentina e para o Chile, só a Argentina, porque é um país... o Chile é bem extenso, vocês... o Chile ele é extenso, ele é comprido, né? Um país comprido. E não faz fronteira com o Brasil. Isso, então a gente fez várias viagens só para a Argentina, porque também a Argentina é enorme, né? Desde da Patagônia até o norte da Argentina. E depois a gente foi para o Peru e para a Bolívia. Nossa, na Bolívia? Então, então essa foi nossa bagagem, assim, além de várias viagens pelo Brasil, né? Sim. A gente está falando das viagens para fora do Brasil. Vocês chegaram a conhecer a região norte? A gente chegou até Bahia. Até Bahia. A gente foi de moto, né? Até Bahia. De avião a gente conhece alguns estados lá, Ceará, Recife, Alagoas, né? E de moto a gente rodou até a Bahia, mas conhecemos diversos parques nacionais, ou as Chapadas, né? Gostou muito de viajar pelo Brasil e mesclava, né? Então vi uma viagem para fora, outra viagem dentro do Brasil. E eu acho que cada uma com a sua graça, com a sua história. A gente busca esse contato com o local, né? Então isso inclui conhecer da cultura, da história. A gastronomia faz parte, né? E a gente adora conhecer, né? Então chega num lugar, o tal prato é famoso, então pulando um pouco, mas falando do México, teve um lugar que falava, você tem que conhecer os chapulines. Chapolim? Chapolim. Onde vem o apelido chapolim? É um inseto. É um inseto que eles usam como tempero, assim, ele é um inseto... então o chapolim, porque... O Tampico eu descobri que é uma cidade no México, que é um suco, né? Sim. Aí o chapolim eu pensei que também era uma cidade, mas não, é um inseto. É um inseto, com as anteninhas do chapolim. É o filho da barata, será? Não sei, melhor não pensar nisso. Mas vocês comeram? Comemos. Sim. Só que era assim, não era só aquele alimento, por exemplo, lá na China come barata. Mas na verdade não se come mais, foi uma época no passado e tal. Sim. Mas os chapulines eles usam mesmo, faz parte da cultura deles até hoje, as pessoas usam como tempero para as coisas, né? Ele tem um gosto meio ácido, assim, meio cítrico. É mesmo? Então no mercado municipal lá... É como se ele lá, fosse um bichinho de fruta, mais ou menos? Não sei explicar, mas eles ressecam esse bichinho, né? Ele é crocante, quando você come tu faz... Croque, croque. Sim. Eu sei, uma delícia. Assim, eu não posso nem julgar porque eu tenho algo semelhante na minha região, mas eu sei que realmente, como a China, como o México e alguns outros lugares também pelo mundo, o inseto é bem apreciado. Mas que interessante. Sim. Tá, e saindo agora da América Central, da América do Sul para a Central, como vocês chegaram? Como é o acesso? Eu sou super curiosa sobre isso. Então, aí... A partir do Peru, a gente só foi conhecer nessa nossa expedição. Né? Então a gente teve essas experiências anteriores com as viagens internacionais e nacionais. Então, quando a gente saiu para essa viagem, a gente começou a ir mais longe do que a gente jamais tinha ido. Então,
Equador, Colômbia e América Central, México, Estados Unidos, né? Então, existe uma dificuldade no caminho que é cruzar da Colômbia para o Panamá. Existe um estreito de Darien, ali, Darien Gap, em inglês. Esse estreito, ele não tem estrada nenhuma, não tem rodovia, existe o continente, mas é uma espécie de selva, de pântano, e que os governos nunca tiveram interesse em construir uma estrada. Não é por falta de tecnologia, né? É por falta de interesse, até porque Colômbia tem aquela questão, tinha narcotráfico, tem, Sim, né? Mas tem. na época tinha, um tempo atrás era mais forte ainda, né? Então é uma forma também de criar uma barreira física. Sim, então, é verdade. Então os Estados Unidos não quer que saia essa rodovia, e o governo do Panamá tem muita relação com o governo dos Estados Unidos, e a Colômbia também não quer, então dali, da Colômbia para o Panamá não tem como ir de moto, nem de carro, nem de qualquer outra maneira terrestre. Então ali tu tem a opção de despachar a moto de avião, um avião de carga, ou colocar num container de navio comercial, navio de carga também, Sim. ou opções não regulamentadas, que isso aí seria um barquinho improvisado muitas vezes. Não tem balsa? Não. Nossa. Porque é um trajeto longo e já teve balsa, mas eu acho que não compensou economicamente e parou de ter. Sim. Então a gente colocou no avião e chegamos até o Panamá, com a nossa moto. Nossa, no avião? No avião de carga. Avião de carga. Ah, sim. Não veio então junto com vocês? Não. Gente, então vocês já sabem, se vocês quiserem cruzar as Américas, vocês vão ter que botar a moto de vocês ou o carro no avião de carga. Ou no navio. Um navio cargueiro. Mas para quem viaja de carro, o navio começa a compensar, né? Por causa do preço, do custo. Mas você pode, por exemplo, no navio cargueiro, você pode ir junto? Não. Não. Tá vendo? Só a mercadoria. Só a mercadoria. E aí a moto, por ser pequena, no navio, tu tem que comprar o container inteiro, né? Então ou você divide com mais pessoas, né, mais carros, mais veículos, ou vai ficar mais caro do que ir de avião. Então, como a gente estava viajando sozinho, era muito mais prático a gente despachar a moto de avião, porque já tem empresa especializada nisso, como não tem essa passagem, tem o Darien Gap ali, existe já um serviço rotineiro de transporte de moto via aérea. Então é comum esse serviço É comum. lá? É comum. Então vocês não tiveram essa dificuldade logística? Não. Digamos que é uma dificuldade logística, mas como a gente se antecipou, já tinha um contato da empresa, entramos em contato. O que precisa providenciar antes? Não precisa providenciar nada, só chegar tal dia, se tu quer que a moto voe tal dia, então a gente sabia que documento tinha e tal. Então quando a gente chegou em Bogotá, na Colômbia, a gente sabia, a gente tem que levar sexta de manhã para a moto voar no sábado, e nós domingo pegaríamos um voo um voo doméstico, digamos assim, né? A América Central, ela tem 2 países que tu tem a opção de passar ou não, né? Que é Belize e El Salvador. Os outros países tu tem que passar, porque é um em cima do outro, assim, e não tem, a não ser pelo mar, né? Sim. Então, do Panamá a gente foi para Costa Rica, da Costa Rica a gente foi para Honduras. Nicarágua antes, né? A gente foi para Nicarágua, daí de Nicarágua a gente foi para Honduras, e ali El Salvador a gente não foi porque havia notícias, né, que tinha bastante violência, o governo começou a prender muitos membros de gangues, então havia toque de recolher, enfim, então a gente melhor evitar. E daí a gente foi para Belize, que era opcional, mas a gente queria conhecer, até chegar no México, já na América do Norte. Então a gente ficou, acho que 30 dias, 20 dias? Acho que 28 dias. Né? Quase não, na América Central. No México. Então é um trecho que tu pode fazer em 3 dias. Né? Porque às vezes para tu cruzar um país é 400 quilômetros. Então tu pode cruzar 2... E da América Central, qual o país que vocês falaram, nossa, esse país é lindo, eu viveria aqui? Teve algum? Ou não? Na verdade, todos os países assim, nos surpreenderam, né, da América Central. Todos, porque quando você fala que você vai percorrer a América Central e vai buscar relatos, né, ou vídeos, e quem já foi,
tem muitas, digamos, notícias ruins, não são boas. Então você não chega com uma expectativa muito boa nesses países, né? E por onde a gente percorreu, a gente gostou. Todos os lugares a gente se sentiu seguro, que muitos falavam que era perigoso, as estradas eram boas, as cidades, tudo era limpo, não tinha lixo. Então era algo assim que era surpreendente para nós, em todos os países foi assim, né? Mas não sei se tem algum assim que a gente moraria, talvez Belize, né, que é interessante, ali onde a gente foi, em Cape Mas a gente ficou numa ilha no Caribe, né? Era uma ilha no Caribe. Então. Aí seria suspeito, né? Aí seria, não seria pra morar, pra trabalhar, seria só pra férias. Se aposentar. Pra se aposentar, né? Mas também tem, por exemplo, Costa Rica. Costa Rica, ela lembrou muito o Brasil, né? Assim, pelas florestas, assim... Clima tropical? Clima tropical. Então, assim, foi bem interessante passar pela Costa Rica, porque a gente tinha essa, assim, você tava na rodovia andando e ao mesmo tempo tu tinha essa sensação de estar no Brasil também. Isso foi bem interessante. E o calor humano? O que vocês perceberam? O povo latino todo, né? Sim. É muito... receptivo, muito carinhoso com a gente, né? Então, não diria que teve um país que se destacou, mas a própria Costa Rica, ela tem um lema de vida que é pura vida. Viva a vida louca? Mais ou menos. É o slogan do país, pura vida. Pura vida? Então, pura vida significa, passe bem, bom dia, significa tudo. Eles tipo um carpe diem. Tipo, aproveite a vida. Isso, exatamente. Então, qualquer coisa, pura vida. Obrigado, pura vida. Sério? Sim, qualquer coisa é pura vida. Como se fosse assim. É uma Gina de São Paulo e como é no sul que vocês falam? No sul? Como vocês falariam? No sul, gente, nem pois é. Mas na verdade é uma coisa bem particular deles, né? Porque eles usam para tudo. Eu não consigo lembrar algo que em português tenha tanto significado assim. Mas basicamente... É um lema de assim, viver a vida, aproveitar a vida, as coisas boas da vida com as pessoas que tu gosta. E aí vocês vieram pro México? Isso. Nossa. E o México, eu não sei, sempre impressão minha, vocês estiveram lá, vocês podem assim me corrigir. Porque quando eu cheguei aqui, a gente começou a trabalhar com o mexicano. Então eu vim perceber que o mexicano é muito parecido com o brasileiro. Adora festa, adora comer, adora celebrar. E assim, tem um calor humano muito parecido. Então, vocês sentiram esses mesmos aspectos no México? No país? Sim, com certeza. A gente ficou 40 dias rodando pelo México. Então foi bem legal, porque a gente entrou lá na pontinha depois de Belize, passamos ali Tulum, Cancún, Bacalar, que é lindo. E conforme a gente foi passando, né, os estados do México também têm suas particularidades. Então isso foi bem interessante, porque a gente chegou por um estado e foi indo, e aí ia mais pro interior, e tu via que já tinha uma outra, digamos, cultura assim daquele estado. E isso é muito legal, porque as pessoas, quando eles viam a gente com a moto, e eles vinham conversar, eles queriam saber de onde a gente era. E daí quando a gente falava que era do Brasil, então eles falavam, meu Deus, vocês vieram do Brasil? Como, né? Uhum. E em todos os lugares assim por onde a gente passou. Inclusive, quando a gente estava saindo, né, do México, por coincidência encontramos um mexicano que também era motociclista, ele estava no mesmo hotel que a gente. Legal. E enfim, trocamos contato, acabamos saindo jantar na mesma noite que a gente se conheceu. Uhum. E ali a gente teve assim um contato maior de quem gosta, digamos, desse mundo, né, das duas rodas. E também é mexicano, assim, que ele foi muito caloroso, né? Assim, gastaram o portunhol de vocês? Sim, a gente ficou, na verdade, 6 meses rodando entre a América do Sul e a América Central, e quase todos os países falam espanhol. Nós somos o único. Não, Belize fala inglês. Ah, sim, né? Porque até onde eu sei nós somos o único que fala português. Sim. Então, nesses 6 meses a gente já estava afiado no espanhol, assim, já conseguia. Falando muito bem. Muito bem, sim. Pero que sim, pero que não. Que bom. Não, deu pra se virar bem. Sim, que bom. Sim. O México foi um dos países que a gente, apesar de ter passado 40 dias, um dos países que a gente saiu com a impressão assim que
a gente deve voltar. Sim. E a gente vai voltar, na verdade, o caminho de volta é passar pelo México. Ah, então vocês vão voltar também? Se ele vai rodando, gente, não pelo mesmo caminho, mas vai na América Central vai ter que ser, né? Mas a gente vai voltar rodando até Chapecó. Nossa, gente, é muita coragem. A gente entrou então no México, pela Península Yucatán, lá, Cancún, circulou todo o México, foi até a Barra Califórnia. Né? Então, como a gente geralmente entra pelo Texas, porque é um caminho mais reto, né? Sim. Mas como a gente fez um percurso pelo México, a gente foi até a Barra Califórnia, que é lindíssima. Então a gente entrou nos Estados Unidos pela Califórnia. Né? Califórnia pertencia ao México, né? Então, sim. A influência é bem grande. E de um e outro, né? Porque também a Baixa Califórnia, ela é tão turística e tantos americanos visitam e moram, etc., que também tem lugares, por exemplo, Cabo São Lucas, parece que tu está nos Estados Unidos, né? É impressionante, assim, só se fala inglês, é o dólar que Os Cabo São Lucas é no México? É, no México, na Baixa Califórnia. Então tem muito americano lá? Tem muito americano. E eles vão muito também nas férias, vão passar as férias lá. Então é um lugar assim que é totalmente americanizado, assim, os espaços, a arquitetura, é tudo como se... Parece que você está nos Estados Unidos, sabe? É incrível. Nossa. E tanto que os próprios atendentes dos restaurantes, dos bares, eles já chegam falando inglês. E aí, se tu fala espanhol, eles vão falar espanhol, mas eles já te abordam falando inglês, assim, é bem interessante. Então, oficialmente, a primeira língua usada lá é o inglês? Não é que é oficialmente, mas... Naquela região, né? Como é uma região bem turística e talvez turistas... nós temos cara de gringo. Porque se eu chego lá e empiezo a falar espanhol... sim, com certeza. Porque comecei a aprender espanhol por causa disso. Porque todos me veem moreninha e eles falam, não se preocupe, eu falo espanhol. Mas, enfim. E aí entramos nos Estados Unidos pela Califórnia. E aí, enfim, aí começamos a rodar, conhecemos bem a Califórnia. E nos Estados Unidos a gente quer conhecer especialmente as principais estradas, os parques nacionais, a parte da natureza, que a gente, para nós é mais importante do que conhecer uma cidade ou algo assim. Ou um museu. E a cultura de cada região, né? Não só passar. Então a gente entrou na Califórnia, foi para Nevada, da Nevada para o Arizona, Utah, Colorado, e voltamos agora para Utah. Então a gente fez uma volta ali. Eles estão aqui na casa dos amigos dele, em Utah, e vão se preparar para um encontro de motoqueiros. Pode falar um pouquinho desse encontro pra gente? Então, a gente estava fazendo a nossa viagem, não sei se a gente estava no México ainda, né? E a gente começou a receber mensagens do pessoal aqui de Salt Lake City. Como a gente recebe, graças a Deus, o pessoal tem sido muito caloroso com a gente, né? Então, pelo Instagram a gente recebe muita mensagem legal, né? Então o pessoal daqui, de Salt Lake City, começou a mandar mensagem, que legal que vocês estão fazendo essa viagem, estou acompanhando vocês, seria legal se vocês viessem para cá, para a gente se conhecer, conversar e tal. E inicialmente Salt Lake City nem estava na nossa rota principal, a gente ia para Denver e de Denver ia já para o norte. Mas aí a gente começou a conversar, como eram várias pessoas, a gente sentiu que tinha um grupo, né, de motociclistas brasileiros, a gente logo pensou que seria uma oportunidade legal de conhecer esse pessoal, né. Aí mudamos nosso roteiro e passamos por aqui. Então a gente foi até Colorado, voltamos aqui para Salt Lake City, exatamente para conhecer essa turma, né. E aí a gente se inteirou que era um grupo organizado, né, um motoclube, vamos dizer assim, de 50 motociclistas, quase todos brasileiros, e aí nos convidaram para fazer um passeio de moto junto com eles no sábado, um jantar na sexta. Então ficamos super felizes aí com esse convite
E, enfim, estamos ansiosos aí para fazer esse passeio com eles. Para conhecer toda a turma, né? Porque a gente conheceu a Fernanda e o Nico. Sim. Né, vocês não conheciam? Não, porque daí isso é um detalhe, que o Instagram, na verdade, vai nos apresentando algumas pessoas que vão virando nossos amigos, né? Como é o caso deles que... Eu pensei que vocês já se conheciam, por serem... Não, a gente quase a mesma região. Nunca se conheceu, então isso é legal. Então foi tudo uma coisa assim que a gente não se conhecia. Isso só acontece com o brasileiro, né? É verdade. Que bom. Sim, e foi muito legal, assim, foi muito legal conhecer eles contaram um pouco da história deles aqui, e a gente gosta dessa parte também, de conhecer as pessoas e conhecer as histórias delas, porque a gente sabe que cada um tem a sua vivência, a sua dificuldade também, né? E por serem de Curitiba, receberam vocês. Sim, gente. Existe amor em Curitiba. Brincadeira. Que bom, então que bom que vocês estão sendo bem recebidos pela comunidade brasileira aqui em Utah. Olha, gente, a diferença, né, quando a gente tem a comunidade brasileira. A gente briga, mas a gente também se ama. E essa blusa? Então, daí, quando a gente, enfim, começou a organizar a nossa viagem e colocamos uma data de saída, né? A gente falou, bom, então agora a gente tem que providenciar algumas roupas e tal. Daí a gente pensou, vamos fazer uma blusa com a logo da nossa expedição, que o nome dela é Quatro Cantos da América. Que legal. E aqui a gente colocou, né, 16 países, 70 mil quilômetros durante 365 dias, né? Então a gente foi atrás de fazer essa camiseta, que é uma blusa que ela é um tecido tecnológico, digamos assim, inteligente. Então ela ajuda, digamos, tanto para usar no dia a dia, como também na moto. Ela, digamos, elimina o calor, a transpiração, ela joga para fora, digamos assim, não deixa em contato com o corpo. Então aí a gente mesmo fez a logo e fomos atrás de uma empresa para produzir ela pra gente. Ai, que legal, bem criativo. Ficou bem legal. E atrás a gente tem uma frase que é digamos, uma frase que a gente usa muito no nosso Instagram, que é bora que a vida tá passando, né? Que realmente ela passa muito rápido. E se você começar a deixar protelar, quem sabe daqui a um tempo eu faço, passa e você não faz. É verdade. Então você pode fazer a blusa e botar atrás pura vida. Pra vocês já lembrarem. Também. Que bom, que bom. Então, querem deixar mais uma mensagem? Querem fazer algum agradecimento especial? Na verdade, a mensagem que a gente tem para deixar é primeiro agradecer a todo mundo que nos acompanha. O pessoal de Salt Lake City foi fantástico com a gente, especialmente o Nico e a Fernanda, né, que nos receberam na casa deles com muito carinho. Estamos muito gratos por isso. E toda a turma, que a gente ainda não conhece boa parte, Sim. que a gente vai se conhecer. São gente boa. São gente boa. São gente boa. E a nossa expedição está só na metade. É mesmo, né? Tem muita coisa pela frente. A gente vai até o Alasca. Do Alasca a gente vai para o lado leste, né, dos Estados Unidos e do Canadá. Vamos descer Nova York, eu acho, até Miami, e depois vamos voltar para o Brasil. Então a gente tem muita coisa ainda para conhecer, muitas estradas. Sim. Né? Quem quiser nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Nós vamos colocar aqui o Instagram para vocês acompanharem. Isso. E o link quando a gente lançar o vídeo para vocês, tá bom? Para seguirem eles no Instagram. É isso aí. Então, e agradecer a teu convite para essa entrevista. Obrigada a vocês. Então, em nome do Brazilian Club TV, a gente agradece a Michelle e o Thiago pelo tempo que eles cederam pra gente dar essa entrevista e pela lição de vida que eles estão dando pra gente. Obrigada. E a gente encerra com a frase que eu mais gostei dessa entrevista. Pura vida. Pura vida. Valeu, gente. Tchau, tchau.